Na década de 80, um pobre não tinha TDAH. Pobre era burro. É burro, ponto, acabou. Então, eu ia pra escola, não conseguia, eu era burro. Jesus abordaria? Com certeza. Jesus, dentro do tempo dele, ele é um revolucionário, um humanista. Jesus era um humanista. Humanista. O que é um humanista? Pergunto pra você agora. O que é um humanista? Ele pensava em quem? No humano? Ou ele pensava só no divino? Não, claro, no humano. No humano. E ele desceu e ele era humano. Se você chegou próximo do cliente, ou como você chegou, o cliente tem uma tendência a já se autodefender. Porque tá sentindo que você tá querendo vender pra ele, ele se fecha, certo? Então você tem que ter técnicas pra conseguir ganhar ele. É o chamado encantador de serpente. A serpente é um réptil. Você tem que encantar a serpente. Jesus era mestre nisso. Mestre, um dos maiores pessoas. Aliás, a pessoa que eu mais estudei na minha vida foi Jesus. Desde o tempo da teologia até hoje, como neurocientista. Certo? Isso tá no teu cérebro límbico. E o cérebro límbico é o cérebro de pertencimento à manada. Por isso que existe esquerda, direita. Eu tenho que pertencer a um grupo. Eu sou adventista, eu sou batista, eu sou católico, eu sou budista, eu sou islã. Eu tenho que pertencer a um grupo. Se você não é do meu grupo, opa, você tá fora. Então tem gente que vai valorizar muito mais qualquer coisa que seja prazer do que informação. E aqui tá a pobreza e a riqueza. A riqueza tá em quem busca informação, a pobreza é quem tá no prazer. E quem consome apenas. Fala, tronos erguidos, sejam bem-vindos ao 21º episódio do Realeza Podcast. Aqui desvendamos o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. Eu sou o Príncipe Chitunda, estarei com vocês aqui até a consumação do século, não é verdade? Voltamos, gente! Eu disse que íamos voltar em 2026, mas existem coisas nesse mundo, nessa vida, que a gente não pode deixar para amanhã, perdão. E eu tenho um convidado hoje para vocês maravilhoso. Maravilhoso demais. E eu já estou aqui com a minha agenda para anotar tudo, a minha caneta. Você que está em casa também, segura seu caderno, a sua agenda, a sua caneta, anota tudo. Porque uma coisa eu tenho a certeza, você vai sair daqui totalmente diferente. Se você pegar 2, 3, 4, 5 insights que a gente for trocar aqui, eu tenho a certeza que você vai sair daqui extremamente diferente. Então, a única forma que você tem hoje de contribuir para esse podcast, curte, compartilha com o máximo número de pessoas e deixa sua opinião nos comentários. O que é que você quer ouvir mais aqui no Realeza Podcast? Dessa forma, o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante e vai espalhar para muito mais pessoas. E desse jeito que você consegue ajudar o nosso canal crescer, fazer com que a gente consiga ajudar muito mais pessoas. Tá bom? Combinado? Então dá aquele like maravilhoso, aquele comentário e compartilha com o máximo número de pessoas que você puder. Eu vou falar agora do nosso convidado, ele é maravilhoso. Eu acho que você viu os spoilers lá na rede social durante a semana. Eu esperei muito por esse dia, né? Ele é teólogo, ele é médico, ele é empresário, ele é palestrante de altíssima performance. Ele cara, você vai conhecer aqui. Eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Dr. Wagner Dornelli. Seja bem-vindo ao Realeza Podcast. Obrigado, Chitunda. Príncipe, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, cara. E poder dividir com você essas ideias. Porque eu tenho certeza que tudo é dividir, né? Dividir para somar e a gente chegar a multiplicar como Jesus um dia fez. Gente, o Dr. Wagner Dornelli é uma pessoa que eu admiro muito. Eu sou apaixonado pelo jeito dele e a forma dele de trabalhar. É uma pessoa que cresceu muito mesmo. E você vai perceber de onde ele veio, aonde ele está. E você vai se inspirar muito. E ele é um cara que ama ensinar, ele me ensinou muito. E hoje é o dia que ele não vai deixar esse conhecimento apenas para ele. Ele vai deixar para você também. E claro, vai deixar para mim também. Eu já estou com a minha caneta aqui. Antes da gente viajar para o passado, quem é o Dr. Wagner Dornelles hoje, eu quero que você fale para o pessoal hoje qual é o tamanho do Dr. Wagner, qual é o tamanho do seu negócio, hoje o que o Dr. Wagner faz exatamente, e depois nós vamos pegar essa jornada de lá onde você veio até chegar até aqui. Você pode compartilhar com a gente, doutor? É difícil isso, cara. Cara, tamanho, eu acho que o tamanho eu não consigo nem dimensionar. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus fez por mim. Eu acho que o tamanho tá ligado diretamente à humildade de saber que eu não sou nada daquilo que
Eu acho que sou. Eu só tenho que projetar o que Deus quer para minha vida, humildemente, usar a parte da ciência, né, que é uma das coisas que eu baseio praticamente toda a minha vida, entender que a ciência está ali para somar e que a gente pode melhorar, que nós seres humanos podemos melhorar. Acho que o meu tamanho está nisso aí, tá? Entender que eu posso aprender, né, que eu posso aprender com todos, com uma criança, né, a tua história, tu tem uma história fabulosa, eu posso aprender com a tua história. É claro que eu não sou o Chitunda, eu não sou você, eu não passei, eu não estou aí vestindo a tua pele. Quem sou eu, né, para julgar, mas eu posso aprender com você. Eu posso ver o que você fez, eu posso entender e posso mudar coisas do meu caminho entendendo como você faz. Então, acho que aí está o tamanho da coisa, né? Não está realmente em mim. Eu sempre falo que as pessoas que estão na minha volta têm a ver com o meu resultado. O meu administrador é melhor que eu, meu contador é melhor que eu, meu vendedor é melhor que eu, minha mulher é melhor que eu, meus amigos têm que ser melhor do que eu. Porque no momento que eu tô ali e eu sou melhor que os outros, eu não tô aprendendo nada, eu só tô ensinando. Então eu preciso aprender. Eu acho que o meu tamanho está nisso. De entender que a minha vida está em aprender. E se eu tenho gente melhor na minha volta, eu sou melhor. Nossa, sempre que o Dr. Wagner abre a boca, né, a gente aprende. Eu acho que isso é um grande diferencial. Eu acredito que, pela pessoa que você é hoje, e eu já falei para você o dia que eu conheci você, né? Eu mandei uma mensagem para você porque eu tinha uma impressão muito ruim sua. Não sei se você lembra. O que as pessoas diziam. Então eu fiquei muito furioso contigo sem te conhecer. É algo que nunca tinha acontecido na minha vida. E me fazia muita confusão na minha cabeça. Eu disse assim, eu tô perto de ir embora, eu preciso resolver isso aqui. E eu mandei a mensagem para você, eu acho que foi uma das mensagens que eu hoje olho para trás, caramba, valeu muito a pena por ter mandado a mensagem, porque eu tinha uma imagem totalmente distorcida de quem você era. As pessoas fazem um comentário de uma imagem que eu tenho a certeza que não tem nada a ver com quem você é. E quando eu tive essa oportunidade de conhecer pessoalmente, conviver, conversar, aprender, eu disse, caramba, como o ser humano é maldoso, né? O ser humano é maldoso. Então, parabéns pela pessoa que você luta todo dia para, né? Parabéns por você, parabéns pela sua existência, e tenho certeza que o Papai do Céu, ele vai fazer com que a sua vida, a sua existência seja uma bênção na vida de muitas outras pessoas, igual foi na minha. Que assim seja. Vamos voltar lá para o passado, Dr. Wagner, que eu sei que o Dr. Wagner, hoje é o Dr. Wagner, hoje é o palestrante que muitos admiram e tem impactado muitas vidas, mas afinal tudo começou bem lá no passado. De onde que o Dr. Wagner veio, onde que nasceu? Eu ouvi dizer que vendia água na rua. Me conta um pouquinho isso daí, de onde o doutor veio? Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nasci e cresci na zona sul de Porto Alegre, né? Uma família de origem simples, né? Simples não é humilde, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Simples é a simplicidade, né? De não ter recursos, não só financeiros, mas também intelectuais. Minha família não tinha ninguém ali com uma formação superior, não era também uma coisa normal dentro daquilo que nós víamos, uma pessoa ter estudos, né? Então, a gente éramos pessoas, assim, trabalhadoras. Meu pai e minha mãe eram trabalhadores, minha mãe é costureira, meu pai era pedreiro, eletricista, e eu cresci ajudando, né, a minha mãe a levar sacola de roupa, a vender, ajudava o que eu podia. Muitas vezes minha mãe trazia canetas, né, para vender, eu saía para vender aquelas canetas, ainda com 5 anos, né, vendia caneta na rua. Vendia caneta também nos prédios, onde a minha mãe ia vender as roupas, eu vendia as canetas também. Ali eu já comecei eu sempre falo, né, o empresário, ele é formado na rua. O título, a faculdade, ela vai te dar um emprego. Né? Então, por isso que você vai ver muita gente formada trabalhando com uma pessoa que nunca estudou. Porque a rua faz você o empresário, a rua faz você o vendedor, a rua faz você realmente entender o que é ouvir um não, sentir a negação social, porque a maior dor que você vai sentir é a negação social. Eu cresci ouvindo não, eu cresci as pessoas falando mal de mim, como você bem falou agora há pouco, das pessoas tentando me diminuir, das pessoas dizendo não pra mim. Então, pra mim tá tudo bem. E ali foi forjado o Wagner, com 5 anos já na rua. Então, não só vendi água, porque a água é um start que passa quando eu tinha 14 anos, porque eu entendia fazer
né? Planejamento estratégico. E a água se tornou, depois a gente vai poder falar sobre isso, eu comprava água a 70 centavos, vendia 3, tinha 2,30 de lucro. Logo, se eu vendesse tanto de água, eu tinha um lucro de tanto por dia, trabalhando 25 dias, eu tinha um salário 3 vezes maior que o do meu pai. Então, e não é sobre comparação do meu pai, é sobre entender que a gente pode escalar, né? A escalar é tudo hoje, você pode escalar o tempo todo todas as coisas que você faz. E isso não é só nos negócios, isso é em todas as áreas da vida. O cérebro da gente, na neurociência, ele precisa apenas aprender. E a gente tem que estar com a cabeça aberta para aprender, né? Então, na minha infância até os dias de hoje, é um eterno aprendizado. E esse aprendizado, eu vou sempre estar aberto. Sempre. Tem áreas da minha vida que eu tenho mais dificuldade, principalmente por ser neuroatípico, né? O que é um neuroatípico? São pessoas que nascem com alguma deficiência cognitiva ou com alguma dificuldade. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Então, eu nasci com dificuldade de conseguir aprender. Quando uma pessoa pega um livro assim, eu mato numa semana, um neuroatípico com TDAH, que nem eu, olha assim, nossa, vou ter que ler isso aqui quantas vezes e várias vezes voltar no mesmo lugar. Então, essa pessoa já tem uma dificuldade cerebral em relação aos demais, né? Então, você e eu temos diferenças, e essas diferenças a gente tem que saber como lidar com elas e respeitando e sabendo como melhorar cada uma delas. Então, a minha infância até os dias de hoje é uma superação. Eu acordo todos os dias para me superar, porque a própria psicopatologia que eu tenho é uma psicopatologia que ela me limita. Ela me limita, sim. Só que eu não me limito. Eu nunca me limitei. E eu não acredito que, se existe um Deus, esse Deus, ele é um Deus de limites. Tanto que eu não acredito que só em 66 livros se revela o amor de Deus. Está muito além da Bíblia. Está muito mais além de tudo. A Bíblia é uma maneira simplesmente do ser humano ter expressado como ele se relaciona com Deus. Deus é muito maior do que isso. Deus é muito maior do que a gente imagina, né? Vai Sobre muito isso. além do que a gente imagina. E essa fé me levou até aqui. Essa fé me levou a entender que eu não posso julgar as pessoas pela religião, não posso julgar as pessoas pelo credo ou de onde ela veio, mas sim o que ela quer, no Deus que ela acredita, no amor que ela tem pelas pessoas, no respeito que ela tem pelas pessoas, porque acreditar em Deus para mim é respeitar o outro. Porque no momento que eu tenho uma religião e eu digo que eu creio nisso, eu tenho que aprender a me respeitar, entender se isso é bom para mim, mas nem sempre aquilo é bom para o outro. E não é só sobre religião, é sobre tudo. É sobre todas as coisas. Então, meu processo desde a minha infância é entender quem eu sou, né? E entender o outro. Porque o vendedor é isso, você não está ali para poder simplesmente tá ali decifrando tudo, mas tentar ajudar o outro a resolver um problema. Hoje, as minhas empresas, meus negócios, qualquer coisa que eu faço é resolver problema. E eu sempre falo, se você tem como resolver problema, você vai ganhar dinheiro. Se você não sabe trocar um chuveiro hoje, você vai ter que pagar alguém. A questão é o teu tempo. Vale a pena você trocar o chuveiro? O tempo que você tem para trocar o chuveiro que você já aprendeu, você vai aprender a fazer outra coisa, que dá mais dinheiro que trocar chuveiro. E aquilo que eu estava falando para você antes do podcast, para mim é uma coisa que me impactou muito, me impacta muito, que Enéas Carneiro falou um dia, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Ele falava o seguinte, que a diferença da mulher que limpa um chão, de um senhor que está limpando o chão e de um astrofísico, é apenas informação. Então, o que te diferencia de você ser rico, financeiramente ou espiritualmente, é apenas informação. E, doutor, deixa eu perguntar para você, quando você entra nessa de vender canetas, de vender água na rua, você já estava inserido ao ensino. Uhum. Aí você conciliava o ensino, conciliava as vendas, tinha bom resultado na escola? Não. Como é que era? Não tinha, porque como eu nasci com esse TDAH, eu já tinha, numa certa parte, por falta, obviamente, da ignorância que eu tinha sobre, não entender o que eu tinha, meus pais, pessoas também que não tinham conhecimento, eles, obviamente, não entendiam o que é um TDAH. Vai falar de TDAH, eu tenho 43 anos, na década de 80. TDAH não é uma coisa que as pessoas nem hoje entendem direito. Quais são os sintomas, como elas sentem. Eu, como médico, eu olho para uma pessoa e já percebo nela, no próprio corpo dela, que ela tem TDAH. Né? Mas não é todas as pessoas que sabem o que é isso. Então, imagina o quanto eu sofri e como eu me sentia mal. Eu sempre falo isso na minha palestra, o povo dá risada. Na década de 80, um pobre não tinha TDAH. O pobre era burro. É burro, ponto, acabou. Então, eu ia pra escola, não conseguia, eu era burro, não conseguia. E eu me sentia inferiorizado em relação às pessoas. Porque elas conseguiam se concentrar, ver uma aula, eu não conseguia parar quieto, não conseguia me concentrar, não conseguia. Aquilo que eu gostava, eu conseguia.
Então, isso sempre foi parte da minha vida. E eu acho que isso foi um grande desafio na minha vida, porque eu percebi que eu nunca vou fazer tudo muito bem. Dentro de uma escola, na maneira hoje que você vê a educação, você tem muitas matérias, correto? E não sou em todas que eu vou ir bem, nem você, nem uma pessoa que é neurotípica. Mas eu tenho que me concentrar no que eu vou bem. E o que eu não vou bem, eu contrato. Deu para entender? Entendi. Eu não vou talvez ser um bom administrador, talvez eu não vou ser o melhor vendedor, talvez eu não vou ser o melhor, mas eu vou trazer alguém que é melhor. Isso para mim, como TDAH, foi um grande ensinamento, porque eu percebi que eu não era bom em tudo. Uhum. E como eu não era bom em tudo, logo eu precisava trazer gente melhor do que eu. Porque se eu tenho gente pior do que eu, vai acontecer aquilo que você vê na sua vida, com seus funcionários, com seus agendistas ali, que eles vão vir e vão querer sempre mais para eles, vão querer sempre eles, e tu vai ter que estar sempre te esforçando a mais para poder manter essas pessoas. Então, a regra da vida, clara, se você é faixa branca, você tem que ter faixa azul, senão você não sobe de nível. Se você é faixa azul, você tem que ter o faixa roxa. Se você é faixa roxa, tem que ter um faixa marrom andando com você. E sempre lá na frente você tem que olhar que tem um faixa preta, a esperança de chegar lá. Se hoje você não é um milionário, você tem que pelo menos andar com milionários, um dia eu chego ali. E entendendo como chega lá na faixa preta. Então, ao vender água, quando eu começava a vender água com 70 centavos, que eu comprava 70 centavos, vendia 3, eu já entendia que existia um especificar. Eu tinha que especificar o que eu queria. Se eu não soubesse que eu queria vender água, eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Mas eu não tinha outra coisa para fazer se não vender água. Eu não tinha outra coisa se não vender caneta. Era o que eu tinha. E por isso que eu não posso reclamar. Hoje é o que eu tenho. E eu tenho que dar graças a Deus pelo que eu tenho e vou fazer o melhor com aquilo. Mas eu não posso me contentar, eu tenho que querer mais. Então eu especifiquei, agora eu começo a medir o que eu faço. Eu tenho que medir quanto que eu tenho, quanto que eu comprei, quanto que eu vendi. Qual é o meu lucro disso? Então ali eu comecei a ser forjado como um empresário. Tanto que hoje dificilmente eu vou querer trabalhar para alguém. Porque eu aprendi a trabalhar para mim muito cedo. Eu me formei em medicina. Eu não trabalho para ninguém. Quantos médicos estão formados? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A vida não é feita só de empresários. Tá tudo bem. Mas se você hoje é uma pessoa que quer escalar, você vai ter que pensar em trabalhar para você. Mas tá tudo bem também, você pode ser feliz trabalhando para os outros, não é sobre isso a vida. Mas a entrevista aqui é sobre como eu cheguei ali, correto? Então, é especificar, medir e atingir. Quando que eu atinjo isso? Vou atingir isso em qual prazo? Curto, médio e longo? Primeiro eu especifico, depois eu vou medir, depois eu vou atingir. E eu tenho que relevar o processo, lembra? Relevar, o que eu tenho que relevar aqui? Hoje eu não tenho todas as ferramentas, mas eu vou chegar lá, né? Eu vou tomar quantos não ali no sol? Né? Quantos não eu vou tomar? Eu tomava 4.500 não. E tudo é uma matemática, ó. Se, eu vendi uma água, certo? Para vender uma água, eu tomava uma média de 30 não. Olha aqui, ó. 30 vezes 150 águas que eu podia vender num dia, eram 4.500 não. Você entendeu? Se eu tô fazendo o cálculo até do não, que eu expliquei aqui que o não é a maior dor social que eu tenho, tem cara que não vai chegar na mulher da vida dele porque ele tem medo de levar não. Porque ele tem medo de ser negado. Deu pra entender? Ele vai perder a oportunidade na vida porque o cérebro dele faz com que ele não consiga receber não, dor social. Porque quando uma pessoa tem dificuldade de ir pra frente e falar, você não tem, você é um cara inteligente, né, sabe? Porque você desenvolveu essa inteligência. E o cérebro pode desenvolver. Por que a pessoa não consegue dar palestra? Porque ela não gosta de chegar na frente da manada e a manada criticar ela. Sempre vai haver crítica. Só viu as pessoas falavam mal de mim, que você começou falando? A vida é feita disso. Vai haver complexos de inferioridade nos seres humanos. Quando você está em evidência, o cérebro das pessoas já olha para você e diz assim, olha só, esse cara tem muito atributo. Esse cara já é inteligente, esse cara aqui, ó, ele é bonito, esse cara aqui é isso. Então, o cérebro da pessoa já automaticamente já faz assim com você. E ele já tenta o quê? Ver você como um inimigo, como uma ameaça. Isso é a parte mais primitiva do seu cérebro. A mais antiga, porque você se torna uma ameaça para ele. Ele está usando o racional, mas na realidade o que está decidindo é o emocional dele de um animal. Percebeu? Então, quando eu começo a planejar qualquer coisa na minha vida, eu tenho que entender o que eu vou passar, o que eu tenho que relevar, quais são esses seres humanos que vão trabalhar comigo, quais são os projetos que estão ali na minha frente, quem são as situações que eu vou ter. E um TDAH tem uma dificuldade enorme com isso. Pô, eu estou falando aqui de uma pessoa organizada. Um TDAH não é organizado. Um TDAH, tudo que ele começa, ele não acaba. Isso é incoerente o que eu estou falando para um TDAH aqui. Sem remédio, sem medicação, incoerente.
E como é que tu conseguiu isso, cara? Aí eu te falo. Tem o meu lado humano, mas tem o lado divino. Você tem que crer. Deixa eu te perguntar, doutor, você percebeu isso muito? Em qual fase da sua vida você conseguiu perceber esse TDAH? Porque antes era na inocência, lá mais nos tempos primórdios, lá mais para trás, quando você começou indo para a rua vender, você não entendia sobre TDAH. Aliás, o próprio TDAH, a ciência ainda não tinha, você não estava tão evoluída igual está agora. Em que momento da sua vida você percebeu esse déficit e você começou a trabalhar para superar, para melhorar isso? Crer, fé, medicação. Em qual momento você percebeu, caramba, eu quero tal coisa, mas eu sou um TDAH, eu preciso virar essa chave, eu preciso... Em qual momento... Então, eu nem sabia que eu tinha isso aí, cara. Eu fui saber depois de muitos anos. Quando eu já tinha feito faculdade de teologia, e eu sempre tive um complexo de inferioridade de não conseguir chegar igual aos outros, né? Só que esse complexo de inferioridade também me ensinou que eu não tinha que diminuir os outros. E o normal das pessoas, quando ela tem complexo de inferioridade, por se sentir menos em alguma coisa, como eu acabei explicando, é já tentar diminuir o outro. O que é o racismo na base? O racismo na base, na parte científica, é eu estruturar algo na minha mente para tentar te diminuir por alguma coisa que você tem, né? Você é diferente. Porque, como eu explico sempre, nós andamos em manada. E quando tem alguém que é diferente da manada, pode ser, ele não é só um negro, um gordinho, o cara que é magro, o cara que é alto, o que for, você sempre tenta diminuir essa pessoa, o homossexual, o que for, porque você está diferente da manada. Então o cérebro do ser humano é igual ao do animal, quando ele sente que, por exemplo, você está um monte de equino aqui, quais são? Os cavalos, e apareceu uma zebra que é diferente, há uma tendência dos equinos aqui já rejeitarem a zebra, porque ela é diferente. Isso é do cérebro da gente. Então, muitas vezes o racismo estrutural está dentro disso aí, que as pessoas, muitas vezes, não entendem, né? E elas se vitimizam muito, e com todo respeito falo isso para você. Porque tem muita gente, por exemplo, que não entende o que eu estou explicando, e muita gente que é racista e também não entende o que está fazendo. Pode dizer que não é racista, mas quando ele vê um negro, ele atravessa a rua, porque tem medo de ser roubado. Porque, claro, 500 anos de história desse país, o que aconteceu? O negro foi escravizado. Depois que eles tiveram a liberdade, que não tiveram, acabaram sendo o quê, Chituno? Sendo marginalizados, e muitos deles cometeram pequenos furtos que estigmatizou o negro como... marginal. Isso, marginalização. Então veja, o que está no cérebro aqui da pessoa? Que o negro é uma ameaça. E ele não quer ser racista, mas ele acaba sendo racista por conta disso. Porque o cérebro dele vê dessa forma. Isso tem que ser falado. Você vai fazer um podcast de racismo, tem que falar de neurociência. Porque essa é a realidade. Se você for mordido por um cachorro hoje, o que acontece? Você chegou perto do cachorro, libera cortisol. O cachorro já começa a latir pra você porque sabe que você tem medo dele. Essa estrutura acontece porque tem que ser reeducado a sociedade, porque quem roubou realmente esse país foi o branco. Quem roubou o Brasil foi o branco. E continua. E essa é a verdade. Só que o negro que foi marginalizado tinha os pequenos furtos. Aí então o branco fica com medo, porque ele que vai cometer os pequenos furtos. Ele que é o que vai ameaçar ele. Deu pra entender, não? Deu pra entender. Tá? É simples assim. Então, a gente começar a tentar falar de qualquer assunto hoje, a gente tem que entender o cérebro. O que eu aprendi sobre dinheiro? Será que não me disseram pra mim que dinheiro é muito difícil, que dinheiro não dá em árvore? E eu hoje estou estigmatizado que cada vez que eu ganhar dinheiro, meu subconsciente vai gastar o dinheiro porque eu quero me livrar do dinheiro? Será que não tem que ter educação emocional? Se fosse por isso, se fosse por educação. Vamos pegar o processo educativo, então. Um economista, teoricamente, então, se fosse por isso, era para ser milionário? Não, Chutuna. 30% de um negócio hoje é técnica, 70% é comportamento. Vou repetir, 30% é técnico, 70% é comportamento. Vou dizer, a faculdade forma você. Eu pego aqui o seu currículo, 30%, e eu te mando embora pelo comportamento, que é 70%. Então, se eu não forjar o meu comportamento, não importa meu diploma, não importa meu cor de pele, não importa de onde eu vim, não importa quem eu sou, importa... É isso aqui, não importa o que eu sou, desculpa, não importa a minha técnica, importa o que eu sou como comportamento. Então eu sempre falo que é o seguinte, a coisa mais importante que tem na sua vida é o que vai dentro do seu cérebro. Por mais dificuldade que você tenha, você tem que educar ele, porque ele é teu maior amigo e teu maior inimigo. Ele está criando barreiras entre a gente. As guerras que você vê, as religiões que você vê, dizendo eu sou da verdade, o resto é da mentira.
Eu sou o povo certo, esse é o povo do Satanás. Sempre vai haver uma dicotomia por conta disso. Por falta de autoconhecimento, de conhecimento de humanidade. De não entender que as pessoas, todos nós provemos de um hominídeo. O hominídeo vem exatamente de onde você veio, da África. Nós somos hominídeos. Todos viemos daí dessa base. Não tem macaco nessa história. Não existe ser ridículo. Tem hominídeo, tem Neandertal, mas nós permanecemos porque somos pensantes. Só que agimos ainda mais na base como animais. Instinto animal de sobrevivência. O que eu estava falando sobre complexo de inferioridade? A pessoa, ela automaticamente se sente inferior, então ela tem que atacar você pela sua raça, tem que atacar você porque você tem dinheiro, tem que atacar você porque você é de esquerda, porque você é de direita. Isso é a dicotomia. Eu estou separando as pessoas para conseguir fazer aquilo que eu quero. Existe sim seres bem inteligentes fazendo isso aqui agora, porque o assunto da esquerda me interessa e o assunto da direita me interessa. Quer dizer, quer ver uma coisa? Então, vamos dizer o seguinte, se hoje que é para lutar pelo direito das mulheres, dos negros, que é para lutar, por exemplo, por uma justiça social, que é para lutar porque as crianças tenham mais merenda lá na escola, então eu sou de esquerda, pô. Sou de esquerda. Então, se é para lutar por uma economia melhor, para um país mais justo economicamente, onde os meus impostos vão para o lugar correto, para onde o capitalismo realmente possa ser algo positivo, aonde eu coloque o dinheiro venha a fazer acontecer, e não um Estado inchado, aonde eles abusam da gente, que estão abusando com impostos. Então, eu sou capitalista, pô. Então, deu para entender? Então, eu tenho que separar, ó. Porque quando o cara da esquerda tá fazendo coisa errada, tá fazendo merda, e o cara da direita tá fazendo merda, eles conseguiram separar a manada, e a manada vai defender isso aqui fazendo merda, e a maneira vai fazendo merda. Sendo que os dois estão fazendo merda. Simples assim. Isso é dicotomia. E a gente não pode aceitar isso porque a gente é um ser pensante, pô. Sacou. Sobre isso. E não é sobre política isso, é sempre sobre cérebro. Claro, né? É sobre cérebro. Exatamente. Agora há pouco os deputados lá, cara, por conta de uma questão religiosa, se metendo numa coisa humana. Homens decidiram que meninas, por exemplo, são estupradas. Meninas, pô, crianças ali. Menina de 13, 14 anos, estuprada, não pode abortar. Que base? Que base? Base religiosa. Porque o aborto é uma morte, é um assassinato. Então a base deles é religiosa. Mas na parte do que eles se colocar no lugar de uma menina, se colocar no lugar daquela família e entender sobre isso, não entende. Eu não estou dizendo que eu sou a favor do aborto, velho. Estou falando que aqui estão gente decidindo uma coisa por religião, mas não por humanidade. Discorde ou não discorde, isso é humanidade. É sobre isso. Deixa eu fazer para você uma pergunta muito provocante. Você é cristão? Eu sou de Jesus. Você é de Jesus, então você é cristão, né? É, mais ou menos. Porque o cristão ficou aquela coisa meio estigmatizada do catolicismo ali e tal. Mas eu sou de Jesus, é mais fácil, assim. O cristão acabou ficando, né, na história uma parada, mas eu entendi o que você quis dizer. A pergunta que eu vou fazer provavelmente vai ser a curiosidade de todo mundo que estiver lá em casa. Gente, você que está em casa, está sendo maravilhoso. Começou numa velocidade maluca isso aqui. Então curte, deixa a sua opinião aqui nos comentários e compartilha com o máximo número de pessoas que você puder. E aí o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante. E a única forma que você tem hoje de ajudar com que o nosso podcast cresça e cresça cada vez mais. O que eu vou perguntar agora para você cristão provavelmente seja a sua curiosidade. O Dr. Wagner botou aqui uma linha na fogueira e a gente já volta lá para neurociências, negócios e resultados. Eu vou fazer essa pergunta. Então uma criança de 12 anos aí fica nessa situação, aí às vezes é melhor abortar. Ela é estuprada, né? Como é que ela vai, por exemplo, biologicamente, essa criança foi estuprada. Não tem os irmãozinhos que estão tomando anticoncepcional agora aí, não? Então você tá abortando, pô. Né? Biologicamente, você tá abortando. Ah, mas não tem a concepção da vida. Então me explica aqui, ó. Traz vários médicos, biólogos e me diz qual é o período da gestação que está a concepção da vida. Tá? Quando? Vocês podem me determinar isso? Então, vou entrar aqui numa discussão biológica, correto? Então, se eu tenho uma criança que foi estuprada e ela vai ter que conviver agora,
com o filho do estuprador. É correto? Se a tua filha fosse estuprada agora aí, quem é pai aqui, mãe? Pergunto. O que vocês acham? Agora vem a minha pergunta, doutor. Jesus abortaria? Com certeza. Jesus, dentro do tempo dele, ele é um revolucionário, um humanista. Jesus era um humanista. Humanista. O que é um humanista? Pergunto pra você agora. O que é um humanista? Ele pensava em quem? No humano? Ou ele pensava só no divino? Não, claro, no humano. No humano. Ele desceu e ele era humano. Certo? E como humano, o que ele faria? Ele era o médico dos médicos. Por exemplo, Jesus, no tempo de Jesus, se você basear só os 4 evangelhos, você não tem muitas respostas, porque está baseado simplesmente dentro dele uma estrutura que ele é judeu. E judeu, ele está baseado na religião dele. Inclusive, ele pega um chicote, tira os caras de dentro do templo por causa da religião dele. E aí? Religioso. Será que ele foi espiritual ali? Porque estava dizendo que você tinha que dar o outro lado da cara, mas ele pega um chicote e expulsa os caras do templo. E aí? Te pergunto agora, ele tá sendo humano ou tá sendo religioso? Hoje o Dr. Wagner, ele é de alguma religião ou não? Cara, hoje eu posso dizer pra você que não. Não. Hoje você não é de nenhuma religião. Nenhuma religião. Você não frequenta nenhuma religião. Frequentei durante muitos anos e tenho muito carinho por essa religião, que eu nem gosto de mencionar, porque senão a gente faz dicotomia, né? Sim, e a gente estigmatiza a gente dentro daquela coisa. Eu sou de Jesus, ponto. E isso pra mim hoje é o mais importante. É o mais importante. Eu não gosto nem de falar disso, porque senão a manada começa a... Vamos voltar ao assunto que interessa, gente. Não vamos falar aqui de religião. Preste atenção. O Dr. Wagner cresceu muito no meio dessa jornada. Eu acho que você pôde entender, aprender um pouquinho no que ele falou, de onde ele vem, e agora você vai entender o que ele faz hoje, os grandes resultados que hoje ele traz, né? O Dr. Wagner é uma certeza de que ele dá resultados. Eu sempre falo para as pessoas assim, não aceita conselho de quem não dá resultado. Pô, não faz sentido você não dar resultado de certo assunto e eu pedir conselho pra você vir me aconselhar. Vai dar um conselho à toa. Seja amigo das pessoas que você admira. Consequentemente, essas pessoas acabam influenciando você a gerar mais resultados, e isso que eu procuro fazer muitas vezes. E hoje, sempre quando eu tenho uma dificuldade, uma das primeiras pessoas que eu procuro é o Dr. Wagner, porque ele não precisa provar isso para ninguém, nem para mim, nem para você, mas ele provou isso para ele mesmo, pelos seus próprios resultados, e eu admiro muito. Dr. Wagner hoje ele é palestrante, ele é amante da neurociência hoje, ele é especialista em neurovendas, ele ama venda, é um médico vendedor. Isso aí. E aí, ele é um cara que... exatamente. E é isso que a gente vai falar agora. Até que ponto a neurociência, ela influencia nos nossos resultados, ajudam-nos muito na venda, né? E você já acabou de comentar anteriormente, educar o nosso cérebro, lidar com o não, com o resultado, como que isso se interligam, doutor? Agora vamos mais na parte profissional, nessa parte técnica de venda, neurociência e resultado. Vou falar de uma maneira assim que o leigo possa entender, né? De uma maneira bem simples. O cérebro está dividido em 3 áreas, né? Simples assim, dessa maneira, para leigo entender, tá? Não é bem propriamente dito neurocientífico, mas para um leigo entender fica mais fácil. O cérebro mais primitivo da gente é como se a gente fosse igual ao réptil, certo? E existe realmente ali na parte do teu sistema nervoso apenas o instinto de ataque e defesa. Tá? Se hoje você entrar num campo de ameaça contra a tua própria vida, você vai se defender para tentar sobreviver, se teu cérebro estiver saudável, é claro, ou você vai atacar. Só que se você não está preparado e treinado nessa área, você ataca na hora errada e foge na hora errada, e com isso você perde a vida, tá? Isso é o instinto natural da sobrevivência. Se chama cérebro reptiliano, o réptil, né? Se você pegar o cérebro do réptil, ele tem apenas essa função, atacar e defender. Um lagarto, um jacaré, um dinossauro que não existe mais, uma serpente, ele tem isso, tá? Apenas isso. Então ele não tem emoções, frisem bem, não há emoções, certo? Um réptil não tem essas emoções, ele tem apenas esse instinto de sobrevivência da espécie. E nós também temos, que é o cérebro mais antigo da gente. Se você perceber, se alguém chegar muito próximo de você, invadir o seu espaço, eu começo a chegar no seu espaço e você não tem intimidade comigo,
você já começa a se sentir mal, porque você está invadindo o espaço. Tem pessoas que têm mais ainda sensibilidade com isso, certo? E outras porque essa parte do cérebro está sendo ativada. A venda tem a ver com isso. Se você invadiu demais e não sabe qual é o espaço que você tem, o cliente foge. E você tem que estudar isso. Isso então pode ser tanto fisicamente como da maneira que eu te apresento o meu produto. De como eu faço o meu fechamento ou como eu estou envolvendo o cliente. Essa é a primeira área do cérebro que eu tenho que levar em conta na venda. A segunda área é das emoções. Calma, doutor, peraí. Vamos por parte. Nessa parte do cérebro mais antigo, aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. O ser humano tem controle sobre essa parte do nosso cérebro? Não. Zero controle? Zero controle. É autônomo. Vou dar um exemplo simples. Vamos pegar agora Rio de Janeiro ali como exemplo, o BOPE. O BOPE tem mais treinamentos diários onde eles entendem de ataque e defesa, correto? Certo. Então, se tu pegar um policial comum do RJ ali, ele não tá treinando todo dia aquilo. Então, logo, se ele estiver na mesma situação, o cérebro dele pode reagir errado e ele morrer mais fácil que um policial do BOPE. Simples assim, tá? Então, essa área do cérebro é para ataque e defesa. Só que isso está relacionado à venda, a todas as áreas emocionais também. Apesar de não ser emoção. Se você chegou próximo do cliente, ou como você chegou, o cliente tem uma tendência a já se autodefender, porque tá sentindo que você tá querendo vender para ele, ele se fecha, certo? Então você tem que ter técnicas para conseguir ganhar ele. É o chamado encantador de serpente. A serpente é um réptil. Você tem que encantar a serpente. Jesus era mestre nisso. Mestre, um dos maiores pessoas. Aliás, a pessoa que eu mais estudei na minha vida foi Jesus. Desde o tempo da teologia até hoje como neurocientista. Então, veja, você entender o cérebro, você vai entender que a venda está baseada basicamente nisso aqui. Você ganha confiança. Para você conseguir vender algo com uma pessoa, você tem que ganhar confiança. Para conquistar a pessoa, você ganha confiança. Igual o réptil, igual uma cobra. Tem cobra que vai se enrolar em você porque ela está confiando em você. Ela não tem emoção, ela não te ama. Se eu deixar essa mesma cobra lá no canto lá, ela não vai ficar magoada com você, porque ela não tem o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, que é o middle cérebro, que é o cérebro dos mamíferos. Uma cobra não é mamífero, correto? Quem que é mamífero? Qualquer animal, nós somos mamíferos também. Nós temos esse cérebro do reptiliano, mas também temos o cérebro mamífero. Que é o segundo, no caso, já. Isso, Nesse cérebro mamífero, por exemplo, a gente consegue entender, só deixar bem claro, gente, mais uma vez, tudo estou explicando isso aqui é apenas uma teoria para ajudar leigos a entender, ok? Então, o cérebro mamífero, ele é para com que você entenda as emoções, gerenciar emoções que nós temos, por exemplo, raiva, tristeza, felicidade, nós temos, sim. Por exemplo, a amígdala, onde está ali uma área desse sistema límbico. A área, por exemplo, de pessoas que têm psicopatologias, seja ela de qualquer ordem, uma depressão, uma ansiedade ou um TDAH, tudo está em volta desse sistema que é o sistema de emoções, que é desregulado, certo? E a pessoa não tem culpa dela ter nascido com uma desregulação aqui. Então, essa pessoa vai ter que buscar ajuda médica, vai ter que buscar ajuda de psicoterapia para conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Mas ela não tem cura. As psicopatologias, assim, que nascem geneticamente, ela não tem cura, tá? Então, algumas sim, você consegue manter uma qualidade de vida boa e a pessoa ter uma vida tranquila. Mas vamos lá, só para entender bem claramente aqui, o cérebro mais antigo, o réptil, o cérebro depois que nós evoluímos viramos mamíferos, e os mamíferos eles têm comportamento de manada. Agora há pouco eu estava falando sobre comportamento de manada, né? Que as pessoas elas olham para outra e esse aqui é mais pretinho, esse aqui é diferente da minha manada, vamos excluir ele, correto? Sim, então correto. É nesse cérebro aqui, na manada, que eu começo a excluir pessoas. Vou excluir você, porque você não é diferente do meu grupo. Começa a panelinha. E você, como líder, você tem que ir identificando dentro do seu processo o que está acontecendo, por que está sendo excluído X, Y e ir trabalhando. Eu sempre digo que é que nem uma grande creche, os mamíferos. Não tem aquela criancinha lá que a titia da creche fala, não pega o docinho do fulano, né? Vem aqui, fulaninho, para de bater, para de puxar o cabelo da menina, não é assim? Sim. Mesma coisa, você quando é um líder de uma empresa, como eu tenho hoje pessoas, trabalhadores abaixo, você vai ver que tem a mesma estrutura, porque são seres humanos que como crianças têm dificuldade de desenvolvimento nessas áreas. Então ela vai lá, vai roubar a venda do outro, fulaninho pegou a minha venda, devolve a venda do outro, meu filho, isso aqui tá errado, vamos fazer o que é correto? Lembra que você estava falando do Eduardo aquela hora ali? Assim, isso aqui é teu, isso aqui é meu, deixa eu te educar, tá entendendo? Então eu tô te educando. Então, se o líder ele tem essa capacidade de entender o que é o cérebro, ele consegue educar melhor aquele que está embaixo, seja uma criança, como seja também o seu liderado. Então, esse cérebro mamífero, ele também compra. É o que mais compra é o mamífero, você vai entender. Raiva, tristeza e felicidade. Eu posso fazer você comprar por raiva, porque você tá com raiva, porque fulano tem, você se comparou com a manada, não foi? Aí a manada lá, o fulano tinha a roupinha que você queria lá do Stitch.
Que agora a Disney fez isso. Isso é venda de manada, se chama neurovendas. Isso é neuromarketing, na realidade, né? Eles fizeram um marketing e fizeram com que as crianças todas, para poder se sentir senso de pertencimento a uma manada, todos usem Stitch. Deu pra entender? Uhum. E aí todos compram Stitch. Você tá usando uma roupa que, por exemplo, uma marca, porque essa marca foi dada por manada. Uhum. E alguém usou um marketing para fazer com que uma manada seleta que possa comprar esse tipo de roupa, ou esse tipo de carro, ou esse tipo de status, faça com que você sinta pertencimento àquilo. Certo? Isso está no teu cérebro límbico. E o cérebro límbico é o cérebro de pertencimento à manada. Por isso que existe esquerda, direita. Eu tenho que pertencer a um grupo. Eu sou adventista, eu sou batista, eu sou católico, eu sou budista, eu sou islã. Eu tenho que pertencer a um grupo. Se você não é do meu grupo, opa, você tá fora. E aí, se você entra naquele grupo, você tem que usar a roupa, você tem que fazer tudo conforme aquele grupo. Deu pra entender? Isso tá no cérebro da gente. Porque nós somos manada. É o cérebro do mamífero. O mamífero faz isso. Deu pra entender? Então, se eu consigo projetar raiva, tristeza ou felicidade, o que é felicidade? É liberação de dopamina. É dopamina. Então é prazer. Tem gente que vai e compra por prazer, porque ela simplesmente quer ter prazer. E eu começo a liberar isso através de neuromarketing, neurovenda, ou de como eu apresento o produto para você ter prazer. Você compra por duas formas. Por dor social, como eu expliquei, que você tá fora da manada. Então eu tenho que fazer algo para você sentir que você tem que ter aquele produto. E a outra é por prazer, dor ou prazer. Eu tenho prazer de comprar, eu tenho que ter, eu tenho que consumir, eu tenho que estar sentindo bem, eu tenho que ter dopamina no meu cérebro por causa disso. Então você tem duas vias de fazer a venda para o cliente. Nossa, esse é o cérebro número 2. É o mamífero. O mamífero. Por exemplo, você tá feliz, né? Felicidade é liberação de dopamina. Se você tomar decisão na hora da felicidade, o que vai acontecer? É bem provável que você vai prometer coisa e você não cumpra. Se você falar alguma coisa se estiver com raiva, você vai falar coisa e depois se arrepende. Então, veja, qualquer área do cérebro que tem emoções, que você decidir naquela hora, você perdeu. Sim, porque a gente aí acaba tomando decisão conforme o sentimento que você está tendo no momento. Isso. E a gente pode... mas aí você manipula. Não é isso. Instintivamente você está dando para a pessoa algo que ela precisa. Por exemplo, eu não vendi água no sinal. A pessoa estava com sede. O que sede dela? Tinha uma dor. Tinha uma necessidade fisiológica. A pessoa não comprava água porque ela tinha pena de mim. Mas tem gente que vai usar um cartaz, que vai abrir: estou com fome. E ele vai fazer isso. Só que ele não está fazendo de propósito. Nem eu fazia de propósito vender água. Eu tava vendendo uma necessidade. E o outro tá vendendo uma dor. E aí o outro tem empatia que o outro tá com fome, ele vai lá e tira dinheiro e dá pro cara que tá ali dizendo que tá com fome, correto? Com o cartaz, estou com fome, eu não comi nada hoje. Correto? Ele criou no cérebro da pessoa uma dor. Uma dor que ele tá fazendo com o rosto dele já tá causando dor. Estou com fome. O outro sente a dor e ele te dá o dinheiro porque ele começa a sentir mal, porque ele tá dentro de um carro, num ar-condicionado, e ele te dá o dinheiro. E o cara que fez isso com o cartaz nem sabe o que tá fazendo. Ele nem sabe, porque ele aprendeu que aquilo ali é a maneira dele sobreviver. É a maneira dele ter dinheiro. Ele vai ganhar mais dinheiro que muita gente que trabalha o dia inteiro. Porque eu sei porque eu tive no sinal, eu sei que ganha. Ganha. Então, antes de ir para a terceira parte do cérebro, você está me dizendo o seguinte: todos os tipos de emoções, por exemplo, até quando a pessoa chega ao pico da embriaguez, quando vai para uma balada, ele chega ao pico da embriaguez, ele está sendo dominado por uma emoção, né? Também. As tomadas de decisões, lá os caras, quando passam o cartão, que não passou, não fez o plano, né? Isso aí. Aí o cara gasta tudo na balada. Gasta tudo na balada. A menina que foi lá, tá no pico da embriaguez, quando assusta, acordou na casa do cara, que ela, pô, meu Deus, como eu vim parar aqui nesse lugar? É isso aí. É tudo pico da emoção, né? Você vai ter ali, o cérebro tem várias áreas, né? O que tu falou é bem subjetivo, mas falando sobre a embriaguez, ele libera dopamina, né? Você começa a ter o álcool vai liberando dopamina, prazer, sensação de prazer, de leveza, vai fazendo com que você tenha, obviamente, algumas sensações que você não teria se você tivesse, né, sem aquela substância. Isso qualquer substância química, ok? Isso não pode ser somente o álcool, o próprio açúcar pode trazer isso. Por que as pessoas consomem tanto açúcar, álcool, qualquer tipo de coisa? Porque o cérebro, por exemplo, é feito de adenosina trifosfática. O que mais consome, por exemplo, uma neurosinapse de um neurônio é glicose, parceiro. Então, por exemplo, você fica o dia inteiro na frente do computador e teus olhos estão fazendo o quê? Tá gastando energia pro teu corpo, ele acha que teu corpo tá gastando energia. Logo, você vai ter vontade de comer, porque você tem que repor essa energia. Você entendeu? Tanto que quando você faz o exercício, nem sempre você vai ter a mesma vontade, porque o cérebro tem muito mais força que o próprio corpo. O corpo gastou pra caramba e você tem vontade de repor, mas não tanto como você ficou desgastando o cérebro aqui, ó.
O cérebro entende que a adenosina trifosfática, que é a glicose, está sendo o quê? Muito gasta. E como está sendo gasto, logo você tem que repor. E por isso que as pessoas engordam, por isso que tem muita gente hoje com obesidade. Não só por isso, por vários fatores, tá? Porque a obesidade também é uma compulsão alimentar, que também é uma psicopatologia. Caramba, isso é interessante. Isso é muito interessante. Então, eu tô na tela o dia inteiro, pensando que tá tudo bem, tranquilo, do meu jeitinho. Eu tô gastando energia. Não sei se é nessa perspectiva que você estava dizendo. Essa luz aqui agora está fazendo que o meu cérebro não libere melatonina. Logo, ele está fazendo que o meu nervo óptico não tenha, por exemplo, produção de melatonina. Deu para entender? Então, todas as coisas estão fazendo efeito no teu cérebro. Está entrando pelo olho e indo para o cérebro. Pelo nervo óptico, por exemplo. Tá, o que eu estou gastando de energia aqui, ele está entendendo que tem luz. Logo, ele não está descansando. Logo, o cérebro está tendo desgaste. Com isso, obviamente, vai pedir mais glicose para o meu organismo. Você entendeu? Se eu ficar numa frente de uma tela, por que o consumo de tela hoje é uma das piores coisas que tem? Porque eu tenho que ter 2 horas, uma chamada higienização do sono. Se eu ficar com o celular na cama, qualquer lugar, a televisão ligada, a televisão não tem que existir no quarto. Celular tão pouco, 2 horas antes você tem que ir apagando as luzes, porque senão o teu cérebro não libera a melatonina, deu pra entender? Então logo, o cérebro da gente, ele comanda tudo. Você tá me perguntando de venda, né? E eu já tô falando disso, mas tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Se você não entende do cérebro, você não entende do teu, você não entende do cliente. Você não entende porque está consumindo, nem sabe o que você vai dar para ele. O que você tem que ser é justo, não manipular as pessoas. Que é o que eu procuro fazer na minha vida. Dar coisas boas que eu sei que as pessoas... Por exemplo, a gente vende curso no final, certo? A gente dá educação, correto? Para as pessoas. Eu e você, a gente tem uma coisa em comum. Isso. A gente quer dar educação para as pessoas. E esse é o que nos une. Eu e você, nós estamos aqui por isso, porque a gente acredita na educação do ser humano, correto? Isso. Então, se eu dou educação para esse ser humano, o cérebro dela tem uma disposição de melhorar, de aprender, ou tem uma informação, que nem eu falei, que a Enéas Carneiro falou que a diferença do ser humano está na informação, sim? Só que tem gente que vai pegar esse curso muitas vezes e quer devolver. Porque ele acha que, por exemplo, ele tem outras prioridades. Ele pode tomar uma cerveja, ele pode fazer qualquer coisa. Porque para ele, o consumo do prazer é melhor do que a informação. Então tem gente que vai valorizar muito mais qualquer coisa que seja prazer do que informação. E aqui está a pobreza e a riqueza. A riqueza está em quem busca informação, a pobreza é quem está no prazer. E quem consome apenas. Ele vicia e depois ele... Nossa, ele domina o nosso cérebro. Caramba. Doutor, e o terceiro? O cérebro da razão, né? Esse daí seria o que teoricamente a gente tem que usar mais, né? Príncipe, é o seguinte, esse é o que, na teoria, o que a gente tem que usar em todas as áreas, né? Que a gente poderia ter um pensamento de hominídeo, de um ser humano como Jesus. Jesus, nenhuma das decisões de Jesus, agora quem gosta aqui da teologia, você pegar os 4 evangelhos, ou até os gnósticos mesmo, todos os evangelhos vão falar das decisões de Jesus sobre sempre as coisas racionais. Jesus chorava, Jesus ficava triste, Jesus ficava bravo, mas a maior parte das decisões, a maior parte, não vou dizer todas, de Jesus eram decisões racionais. Então, por que ele triunfou? Por que nunca ninguém... por exemplo, ele nunca escreveu um livro, né? Chutunda tem um livro dele, agora eu tô escrevendo o meu. Ele nunca escreveu um livro. E o cara é o cara mais falado até hoje, porque o comportamento... 30 é técnico, lembra? 70 é comportamento. O comportamento dele era excelente. Porque ele dominava as decisões dele no campo do cérebro, né, o neocórtex, chamaram córtex superior. O córtex que faz com que a gente entenda as razões do que nós estamos fazendo. Por isso que eu falo que depois da humildade, a ferramenta mais importante é o planejamento estratégico. Porque aí eu vou ativar o cérebro racional para tomar decisões pelo planejamento. Por isso que a humildade é o primeiro. Porque se eu não tenho humildade, eu não vou buscar nem planejamento. Eu vou achar que tudo tá certo e não vou buscar nada. Eu não vou buscar informação. Eu vou me comparar com os outros. E ao me comparar com os outros, eu começo a sofrer. E ao me sofrer, porque eu tô me comparando com a manada sempre vai ter alguém que tem mais ou menos que você. Né? Não é assim? É isso aí. As pessoas não acham sempre que tem alguém. Mas tem alguém que tem mais que você, alguém que tem menos que você. Se você se comparar, vai começar a ter efeito de manada. E o efeito de manada vai fazer você sofrer. Vai sofrer. Então, se você para de se comparar, Jesus, qual foi o pecado? Qual é o pecado de Lúcifer? É orgulho, vaidade. Não, é comparação. Ele foi o primeiro a se comparar com Deus. Esse é o pecado. Qual foi o pecado de Caim? Ele se comparou com Abel. E aí vem inveja. A inveja de Lúcifer só acontece, o orgulho e a vaidade só acontece por causa de comparação. Será que você que é teólogo aí, pastor e padre, você não se identifica que o problema da tua igreja é a comparação? O teu mesmo não é esse? Será que a cura das igrejas, das religiões, sejam elas cristãs, budistas, religiões muçulmanas, são a comparação? Será que a comparação não é o problema da manada que está acontecendo hoje, de você achar que a sua religião é melhor que a do outro? Que o seu Jesus é melhor do que o Buda?
Comparação. É sobre isso. O nosso cérebro da razão é que a gente tinha que usar muito mais, não é verdade? Igual você falou. E isso funciona na vida financeira, nos negócios, isso funciona no desenvolvimento do próprio ser humano, até na própria religião, que você acabou de frisar aqui, porque a comparação... eu entendi, doutor. A comparação ele gera um sentimento muito ruim. Ela gera um sentimento muito ruim. E eu cheguei a uma conclusão nesses últimos dias. Quando eu me comparo, partindo do que a gente falou lá no começo, quando eu me comparo e gera aquele sentimento, e eu percebo que eu estou muito longe de chegar no patamar onde você está, aí ele começa a intensificar aquele sentimento ruim. E eu preciso criar uma ideia, eu preciso criar uma teoria na minha cabeça para entender, não, esse cara aqui, o que ele conseguiu não é por mérito. Logo, eu começo a criar aquele negócio, o cara, esse cara é ruim, esse cara fez isso, esse cara não é legal. E aí eu vendo essa ideia para todos que estão à minha volta, e o que eu faço? Então esse cara não é por meritocracia. Síndrome de Lúcifer. Lúcifer foi o primeiro a fazer isso. Ele olha pra Deus e começa a dizer o seguinte, ó, esse cara é Deus, nós somos anjos, vamos fazer uma justiça social aqui, ó. Vamos fazer um comunismo marxista, antes mesmo do Marx entender o que é comunismo, eu já entendi, é Lúcifer. Vamos fazer o seguinte, ó, anjos, ó, tá tudo errado, ele é Deus e nós somos aqui anjos. Nós vamos fazer aqui agora o seguinte, é uma luta de classes, tá? Então nós vamos lutar agora aqui, o proletariado dos anjos contra Deus, porque Deus está sendo injusto, o patrão tá nos oprimindo. Deu pra entender aqui, parceiro? Eu tô me comparando. Sempre vai ter alguém que tem mais que você. A vida é isso. Sempre vai ter essa dicotomia de eu tentar dizer, esse é o bom, esse é o ruim, esse é o bom, esse é o ruim, esse é o mal, esse é o Satanás, esse é o Deus. Então veja, se você quer pegar a história, vamos pegar a história pelo lado bom. Qual que é o lado bom? Vamos entender como é que é o humano? A história, por exemplo, hebraica de Lúcifer. É isso aí. É a síndrome de Lúcifer. Lúcifer passa a ter complexo de inferioridade. Ó a palavra, complexo de inferioridade. Ele se sente menos que Deus, com ele que se compara. Nunca ele sentiria complexo de inferioridade, nunca ele invejaria se ele não tivesse comparado com Deus. Aí ele se compara com Deus, passa a ter o quê? Um sentimento que você estava falando, de começar a destruir, fazer o quê? Ele começou a dinamitar Deus para os anjos, dizendo que Deus era injusto, certo? E tentar desfigurar a Deus. Não é assim que acontece com a imagem das pessoas? Quando você começou a ir pro podcast, falou, ó, muita gente falava mal de você. O que era isso? Complexo de inferioridade. Pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não vou mudar essas pessoas, eu posso mudar a mim mesmo. E eu não posso nem estar nem aí pra elas. Vai ser sempre assim a vida. Porque eu aprendi desde moleque isso. Sempre alguém vai estar falando mal de mim. Sempre alguém tá falando mal de mim. Porque as pessoas têm isso. Isso não é porque elas são ruins, elas não aprenderam a lidar com o cérebro, parceiro. Eu tenho que ter piedade, por isso Jesus falava, pai, perdoa eles porque eles não sabem. Não sabiam o que fazem. É Jesus, pô. Jesus já entendia o cérebro, porra. Porque ele entendia que era complexo de inferioridade. Que o cara que tava ali matando ele, enfiando a lança nele, traindo ele, era isso. Então, o dia que o teólogo, de fato, estudar o humano e abrir a cabeça para a ciência e ficar tentando discutir que a Bíblia é um livro de criacionismo, que eu sou contra o evolucionismo e o caramba. Não, cara. Uma coisa tá aqui pro outro, para ajudar o outro. A ciência tá aqui para ajudar. A ciência não tá aqui para ficar dizendo que a Bíblia tá certa ou errada. A Bíblia é uma carta de amor, de coisa que os homens escreveram, da sua experiência com Deus. E tá tudo bem. Só que a experiência de Jacó não é a minha. A experiência de José não é a minha. A experiência de... Não, eu posso olhar e aprender com eles. Eu posso aprender de Jesus, que é o grande mestre de todos. E é isso, parceiro. Doutor, aí agora a gente pulando um pouquinho para um provável último assunto que a gente vai abordar aqui, porque aqui com o doutor Wagner sai 5, 4, 7, 8, 10 podcasts. Eu acabei entendendo uma coisa, e aí vai na outra área que você atua como palestrante, onde eu também atuo como palestrante. Essa é a maior dificuldade que existe nas equipes, dentro das organizações. Com certeza, parceiro. Que é o movimento de manada, de você conseguir administrar a manada. Por isso que o líder ele tem que estar sabendo aonde que está a manada e como a manada hoje está. E tá tudo bem, e você tem que saber que às vezes tem manada que não vai mudar e que ela tem mindset fixo, né? Que é o cérebro fixo, que a pessoa, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, eu não vou mudar. São pessoas que você tem que se distanciar na vida. Né? Mas tem uma grande dificuldade, o maior problema, agora vamos no ramo empresarial, já é que você é um baita treinador de equipes, de comportamento. O empresário, muitos empresários são muito doidos. Eu falo assim, você vai entender por quê. Porque o empresário, ele precisava entender isso que você está dizendo, porque faz muito sentido.
E entender de que as grandes equipes, ele não vai encontrar pessoas prontas no mercado. Se existe alguém pronto, um baita profissional no mercado, alguém treinou. Uhum. Então, hoje, para o cara ter uma baita equipe, com entrosamento maluco, com uma sinergia acima da média, de quem é essa responsabilidade? É do empresário, é do empregado ou do empregador? Ou alguém tem que preparar para ele, doutor? Então, é o conhecimento, né? É a informação. Se o empresário tem informação, ele consegue elevar a sua equipe, né? E tudo vem de cima para baixo. Eu acredito que tudo vem de cima para baixo. Sempre vai ser assim. Tá? Ah, mas a responsabilidade é do colaborador? Depende de quem contratou. Você tem que saber contratar, né? Vou te dar um exemplo de mercado, certo? Que hoje é uma grande dificuldade. Nós temos hoje 2 grandes problemas no país, tá? Que é a pejotização. Todo mundo é PJ, o cara quer trabalhar a hora que ele quer, como ele quer, tá? Pejotização que não é um problema, mas é uma situação que nós vivemos hoje. Ninguém quer trabalhar de empregado. E a outra qual que é, né? É uma questão ali bem racional de entender que o governo hoje, ele dá muito auxílio. Então, por que eu vou trabalhar se eu tenho auxílio? E se eu for trabalhar, como é que é? Ó, eu tenho auxílio de... Vamos supor que eu somo todos os meus auxílios, dá 2.000. Aí ele chega a pedir um emprego e o cara tá oferecendo isso. O empregador vai ter que pagar quase 4.000 para poder ter esse empregado. Aí ele chega e fala assim, não, mas eu não quero perder meu benefício. Dá para você não assinar minha carteira e eu trabalhar igual, aí você me pagar esse valor e você não precisa pagar? O empresário, se fizer isso, ele tá lascado. Porque ele vai tomar uma trabalhista e vai fechar a empresa. Então eu tenho um problema hoje, já aqui, que é o auxílio de tudo. Tô dizendo que isso aqui não tem que ter, não tô levantando isso aqui. Tem que ter gente que precisa realmente de auxílio e de ajuda social, mas tá tudo aqui um grande problema também, ó. Qual o outro problema que nós temos? Como eu expliquei, a pejotização. O cara, ele, por exemplo, ele era filho do pedreiro. E ele não quer mais trabalhar de pedreiro, que nem o pai dele. Quem é os caras que estão trabalhando em obra hoje? O cara de cabelinho branco. Dificilmente você encontrar o cara. Esse cara aqui, ó, que é o filho do pedreiro, ele quer trabalhar de Uber. Porque vai trabalhar com condicionado. PJ. Então, você vai conseguir empregado hoje para trabalhar, acordar às 5 da manhã para trabalhar hoje das 7 até as 5 da tarde, você vai encontrar como? Então, nós temos um problema hoje no país. Então, a gente tem que ser realista. Eu, como empresário, eu vivo isso todos os dias. Como empresário e também como um consultor, de vendo a realidade das empresas. Já parou para pensar nisso? Então, veja, temos 2 problemas aqui dentro da nação, do Brasil, né? Angola lá também tem os seus problemas. Cada país tem os seus problemas. Então, eu tenho que ter essa cosmovisão. O que é cosmovisão? Entender que o mundo não é só o meu umbigo, existe um problema enorme. Então, para eu falar de liderança, de eu conseguir trabalhar com a pessoa, processos dela melhorar a manada, eu tenho que entender como é que essa manada está pensando. A geração até 25 anos é a mesma geração minha, que tem 43 anos, lá da década de 80, que foi para a rua vender água? Então, Chutunda, é a gente entender quem é a manada, com quem que eu estou trabalhando e como é que eu posso trabalhar a mente dele. E como que eu posso fazer com que ele entenda que vale a pena trabalhar comigo? O ser humano hoje, todos nós, é uma via de mão dupla. Eu tenho que dar alguma coisa para você trazer alguma coisa de volta. Mas não é só o empresário dando, e hoje ele está se sujeitando e está na mão do funcionário. E exatamente por isso, porque ele está escasso. Primeiro, em informação de saber liderar, de como formar pessoas, não entende quem é as pessoas. E segundo, ele está na mão do funcionário porque a situação do mercado faz com que ele fique na mão de pouca gente que quer trabalhar em algumas áreas. Entende? É muita gente com diploma e muita gente pejotizando para poder realmente trabalhar da mesma maneira que poderia trabalhar de outra forma. Maravilhoso demais, gente. Nós estamos bem pertinho do final. Nossa, isso dava umas 3 horas, doutor. A gente vai ter que marcar o segundo. Mas tem umas 3 últimas perguntas que você vai responder de forma simples. Eu nem consegui falar do cérebro todo, mas vamos lá. Nossa, é muita coisa, muita coisa. Doutor, eu sei que o doutor agora está escrevendo um livro. Sim. Você pode dar um spoiler, pode falar alguma coisa sobre, ou você quer deixar isso... Posso sim. Inclusive foi você, né? Graças a você. Veja, a vida é feita de pontes. E a gente tem que ser grato às pontes. Você nunca chega num lugar sem uma ponte. Seja grato sempre, é uma coisa na vida. Se você fez um negócio, você fez esse negócio por quê? Quem que te levou ali? Quem que te indicou? Como você chegou? Seja grato, faça algo por essa pessoa, ajude ela, dê algo que você ganhou nesse negócio para ela, porque você vai entender que isso não só vai estimular ela a te levar a outros lugares, mas você é justo com aquele que
foi justo com você, de colocar pessoas boas na tua vida. Então, quando a gente fala, Chutunda, hoje de negócios, a gente tem que entender que o livro, que é o que você acabou de perguntar, eu só tô fazendo ele porque você me indicou o Denis, que é um menino genial, um escritor ali, porque o Wagner, com o meu TDAH, eu não ia conseguir parar e escrever o livro todo. Então, eu tô escrevendo ele junto com um escritor, um cara que sabe, que domina, que tá fazendo aquilo ali. Então, veja, e eu só tô fazendo esse livro porque há um profissional que é melhor do que eu, que é o Denis, que sabe fazer isso. Como médico, por exemplo, mesma coisa. Você chegou ali, eu vou te atender porque eu entendo de cérebro, eu entendo de corpo, e eu vou te tratar bem. Eu vou fazer o meu melhor. Mas essa vida, a vida ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo. Ah, mas você é médico? Não, sim, eu sou empresário, eu faço várias outras coisas, tenho outros negócios, sou palestrante, tenho negócio na área de laboratório. A vida é feita de você entender que tem como você aprender mais. Você não pode, só porque você é médico, você só pode fazer isso? Não, o cérebro pode aprender tudo, mas você também tem que se limitar a fazer bem o que você faz e trazer pessoas boas para a tua volta. Lembra que eu falei? Esse é o grande segredo. Essa humildade, entender que você não é como Lúcifer. O que perdeu o Lúcifer foi a humildade. Dele olhar para ele, ver o quão ele era bom, ele passou a se comparar com Deus. Então, eu, quando vou fazer um livro, e esse livro tá ali, é porque você me ajudou, parceiro. Se não fosse você, eu não teria nem pensado. Eu achava assim, não, acho que não precisa de um livro, não. Eu pensava assim, né? Aí, sabe que depois eu fiquei pensando, Deus falou no meu coração, talvez a minha filha saiba da minha história. Quem sabe a minha... Talvez não, minha filha vai saber. Mas a neta já não vai saber do mesmo jeito. Um bisneto não vai saber nem meu nome, parceiro. Então é bom ter um livro para ela saber de onde veio a genética dela. Da onde veio essa árvore genética, o que ela pode fazer de melhor do que eu. Porque se eu fiz isso aqui, ela pode fazer melhor, correto? Correto. Então é sobre isso. O livro ele tem um sentido, não é só para venda, ganhar dinheiro. Não, o livro tem uma maneira de chegar lá na frente na tua genética e mostrar, ó, quem era meu tataravô? Esse cara fez isso. Essa é a minha genética. Será que eu posso melhorar? É sobre deixar alguma coisa para frente. Legado. Legado nem sempre é dinheiro. O povo pensa que legado é dinheiro, né? Não. Porque já na segunda geração já acabou o dinheiro se essa pessoa não tem educação financeira. Então, veja, tudo é educação. E esse livro já tem um título? Ainda não. Mas ele está próximo dos passos que sabe que eu dou. São os passos, os processos, que é da humildade, do processo de planejamento que eu ensino, do processo da atitude comportamental, do autoconhecimento do cerebral, da neurociência, tudo que é a parte científica junto com o comportamento empresarial, negócio, venda, relações humanas vai estar dentro desse livro. Nós vamos trazer aqui no próximo episódio com o Dr. Wagner, eu tenho a certeza que a gente vai trazer aqui tudo certinho, informação sobre esse livro. Eu vou querer ler esse livro. Eu falei pra ele um dia no shopping. Como eu li o disse teu assim, e é maravilhoso. Eu quero esse livro. Gente, só um pouquinho. Gente, quem já leu o livro aqui do Príncipe? Cara, esse cara tem uma história fantástica, esse cara tem uma missão fantástica na vida dele, né? Ele é um príncipe de uma tribo africana e que hoje tudo que ele faz, tudo que ele ganha como palestrante, como profissional, como empresário, ele reverte para ajudar a tribo dele. Então, gente, assim, quem puder, né, comprar o livro, ou não só o livro que já ajuda, também poder contratar as palestras desse cara que é fantástico, eu recomendo, viu? Ele tem uma alegria no coração, algo que muda e transforma a equipe das pessoas através da experiência dele e de como as pessoas podem ver que pode melhorar, assim, o seu cérebro, a sua vida. E esse cara é esse aqui, o Príncipe Chutunda, tá, galera? Obrigado, parceiro. Antes da gente terminar, tem uma pergunta que todo mundo que passa aqui responde. Mas antes, eu quero falar para o Mato Grosso. Mato Grosso, Ijuína e regiões, a partir do dia 15 de dezembro, eu e a minha equipe estaremos aí. Estaremos aí num período de 2 a 3 meses atendendo empresas, levando tudo que você acabou de ouvir aqui de uma forma mais abrangente. Você que é empresário, você que está na região de Ijuína, regiões, os nossos consultores vão visitar vocês. E eu, Príncipe Chitunda, vai ser um prazerzaço atender a sua empresa, ter o contato direto com os seus colaboradores. E eu tenho a certeza que depois da nossa passagem nessa região, não será a mesma a sua equipe. Leva
a gente na sua equipe e traga a oportunidade de levar os seus colaboradores no mais alto nível da alta performance. Não simplesmente por teoria, mas em um caminho que a gente passou. Essa vai ser a grande oportunidade. Mato Grosso, Juína e região, a gente estará aí. Dr. Wagner Dornelles, última pergunta. Doutor, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Nossa, essa pergunta é extremamente reflexiva. E é uma pergunta que me faz eu realmente refletir aqui, amigo. A vida só vale a pena. Tem uma música do Frank Sinatra que eu me identifico muito com sobre o que você está falando. Se chama My Way. Eu fiz do meu jeito. Elvis também depois canta essa música. E eu quero que você entenda, e todos que estão aqui entendam, você tem que fazer do seu jeito, da maneira que você pode. Não olhando para os outros, não se comparando. Você é você tem uma história linda, só sabe aonde aperta lá o sapato, é você que sabe. A vida tem que ser vivida do jeito que você consegue. Do jeito que você consegue ferramentas para melhorar. Mas você tem que entender que as limitações existem em todos nós. Por isso eu sempre falo que você tem que ter gente boa na tua volta, porque nós somos limitados. Todos os seres humanos estamos limitados ao processo cerebral, genético e ambiental. Então, fazer do seu jeito. Quem puder escutar essa música depois na íntegra e ver a letra dessa música, My Way, de Frank Sinatra e de Elvis Presley aí na interpretação, você escolhe qual dos dois. Mas eu quero que você saia desse podcast, coloque essa música, veja a letra e você vai entender o que eu estou querendo dizer com todas as palavras. Você tem que saber fazer do seu jeito. Chegamos ao final, gente. Dr. Wagner, é um prazerzaço. Você sabe que eu sou muito grato à sua pessoa, o impulso que você me dá, o impulso que você me deu, o acompanhamento, a ajuda que você, as orientações, as indicações que você passa para mim. Hoje não sou a mesma pessoa, não sou o mesmo palestrante, eu sempre falo isso para você, hoje eu estou falando publicamente, eu sou muito grato por tudo e continua me ajudando, eu vou continuando te solicitando. Isso vai ser maravilhoso, porque pessoas que você não vai conseguir alcançar, talvez eu consiga alcançar por intermédio do que eu aprendo com você. E nunca esqueça uma coisa, você tem uma luz própria. Você tem o seu jeito, My Way, certo? Você tem o seu jeito. Você fez o seu jeito e vai continuar fazendo o seu jeito. E o teu jeito encanta, menino. Porque eu tô aqui na frente, eu tenho 43 anos, você ainda é um menino pra mim. Você encanta, você vai ser muito maior por causa do seu jeito. Nunca perca o seu jeito. Não deixe apagar a sua luz. Você tem luz própria. Obrigadão, doutor. Queria terminar esse podcast com lágrimas. Valeu, gente. Muito obrigado para você que ficou aí até o final. Se você curtiu, ouve de novo. Compartilha com as pessoas. Eu estou sempre aqui do outro lado fazendo o máximo para trazer conhecimento para você. E o que você pode fazer para contribuir com esse podcast é compartilhar. Nós prometemos voltar. E não se esqueça, eu sou o Príncipe Chitunda. Estarei aqui no outro lado sempre para trazer o melhor para você. Beijo no fundo do seu coração. Não se esqueça que a nossa realeza se constrói do zero. Tchau, tchau. Até a próxima.